Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a estudar a concordância nominal. Na aula anterior, então, a gente viu a regra geral, que é a concordância de substantivo e adjetivo. E nós vimos alguns casos específicos também. Quando o adjetivo está anteposto ao substantivo, quando ele está pós-posto ao adjetivo. Além disso, nós também vimos questões de concordância com determinante e sem determinante. Então, hoje nós vamos continuar a ver outras questões envolvendo concordância nominal. Primeiramente, gente, nós vamos ver a questão de palavras adjetivas e palavras adverbiais. Vamos lá. A palavra bastante, como advérbio, ela modifica verbo, adjetivo e outro advérbio, e por isso é invariável. Agora, como pronome, acompanha substantivos flexionando-se de acordo com ele. Então, nós temos aqui, eles estudaram bastante. Bastante está sendo um advérbio que está modificando o verbo estudar. Ele teve atitudes bastante severas. O bastante aqui está, então, intensificando o adjetivo severas. Então, gente, se é um advérbio, ele não sofre flexão. Por quê, gente? A gente viu ali nos exemplos anteriores, a palavra bastante se comporta como advérbio e por conta disso é invariável. Observe que, quando a substituímos por muito, também não ocorre flexão. Eles estudaram muito. Ele teve atitudes muito severas. Então, gente, uma forma de determinar se a palavra bastante é um advérbio ou um adjetivo, para eu ter certeza que é um advérbio, eu substituo então pela palavra muitos, tá? Então, muito, e daí a gente vê se sofrer flexão, opa, então ela é um adjetivo. Se ela não sofrer, ela é um advérbio. Então, gente, a gente vai ver agora como que ela funciona como adjetivo. Então, eu tenho aqui as sentenças. Ela teve bastantes atitudes severas. Há bastantes razões para que se acredite no fim do mundo. Gente, nessas sentenças aqui, nós temos bastantes acompanhando na primeira o substantivo atitudes. E no segundo caso, está acompanhando o substantivo razões. Então, nesses casos, ele se comporta como pronome indefinido. Por exemplo, aqui, ele teve muitas atitudes severas. Há muitas razões para que se acredite no fim do mundo. Então, ali, gente, eu fiz a mesma substituição anterior. Então, eu peguei a palavra muito. Nesses casos ali, eu percebi que houve flexão. Então, já que houve flexão quando eu adicionei a palavra muito, quer dizer, então, que é um adjetivo. No exemplo anterior, gente, como não houve essa flexão, eu sei, então, que ele é um advérbio. Também, gente, nós temos esse mesmo problema com as palavras caro e barato. Quando elas qualificam substantivos, elas são adjetivos e se flexionam normalmente. Agora, elas podem ser advérbios de intensidade, que modificam o verbo e são invariáveis. Então, vamos entender como que isso funciona. Ela comprou vestidos caros. Esse caros aqui está, então, trazendo uma qualidade para esse substantivo vestidos. Mesma coisa nesse segundo exemplo, aqueles vestidos são caros. Caros está qualificando aqueles vestidos. Diferente do que acontece aqui, aqueles vestidos custam caro. Então, caro aqui não flexiona porque ele é um advérbio, justamente porque ele está se relacionando ao verbo custar. Então, gente, a palavra caro e barato, elas podem funcionar, então, como adjetivos e como advérbios. Então, como adjetivos, elas sempre vão estar relacionadas a um substantivo. Agora, sofrem flexão. Agora, quando forem advérbios, o que eu faço então? Eu pego e não posso sofrer nenhuma flexão.
Também, gente, a palavra longe, ela pode se comportar vezes como advérbio, vezes como adjetivo. Então vamos analisar aqui. Ela e o namorado estavam longe um do outro. Por que é um advérbio? Porque ele está relacionado ao verbo estavam. Então por isso que ele é um advérbio. Ela estava a longes distâncias do namorado. Aqui ele é um adjetivo que está caracterizando então o substantivo distâncias. Também, gente, as palavras meio como numeral refere-se à metade e flexiona-se normalmente. Como advérbio de intensidade, modifica o adjetivo e é invariável. Então aqui nós temos, estávamos a meia hora do início do jogo. Meia aqui é numeral, então por isso a flexão. Estávamos meio preocupados com tudo aquilo. Aqui é um advérbio, justamente porque meio está relacionado ao adjetivo preocupados. E no seguinte caso, ela está meio cansada hoje. Então, nesse caso aqui é um advérbio, porque está relacionada também ao adjetivo cansados. Gente, então, eu falo que é meio-dia e meia, porque é de meia hora. Então, é errado eu escrever meio-dia e meio. Por quê? Aquele não é um advérbio. Então, o correto é colocar meio-dia e meia, porque vem de meia hora. Lembrando, gente, que se eu falar, eu tô meia cansada, eu tô falando que metade eu tô cansada e outra metade eu não tô cansada. Sei lá, minha metade direita tá cansada e a metade esquerda não tá. Então, gente, meia, sendo também, né, o objeto que a gente usa no pé, mas também ela, né, vai funcionar então como um numeral, como é o caso de número de horas. Também, gente, as palavras anexo e incluso são adjetivos normais e flexionam de acordo com o substantivo a que se refere. Então, nós temos ali, seguem anexas às folhas do contrato. Anexas está no feminino porque está concordando com a palavra folhas. Então, a palavra anexo é um adjetivo, por isso sofre flexão. Seguem anexos os documentos. Anexos aqui é porque eu estou falando da palavra documentos. Não queria enviar as provas inclusas as notas. Aqui inclusas porque está concordando com provas. Ou seja, gente, a palavra anexo e a palavra incluso são adjetivos. Então, elas sempre vão se relacionar com o substantivo. Então, elas vão se flexionar também de acordo com ele. Tomem cuidado, gente, com a expressão adverbial em anexo. Essa expressão, ela é invariável, então ela não sofre flexão. Então, aqui, seguem em anexo as fotografias e não seguem em anexas as fotografias, por exemplo. Não, tá errado. Então, eu deixo a palavra normal aqui, em anexo. Os documentos vão em anexo e não os documentos vão anexos, em anexos. Então, se eu utilizo o em, eu construo, então, uma locução adverbial. Então, por isso, gente, que não há alteração, porque advérbio não sofre flexão. Também, gente, a palavra obrigado sempre comporta-se como adjetivo normal no idioma e flexiona-se de acordo com o ser em que se refere. Muito obrigada, disse ela. Muito obrigados, disseram os alunos. Então, por exemplo, eu, gente, por mais que eu esteja falando com um homem, eu jamais vou dizer obrigado. Eu sempre vou utilizar obrigada. Agora, se um homem vem falar comigo, ele jamais vai usar obrigada, ele vai usar obrigado. Então, ele vai fazer referência à palavra obrigado a quem está produzindo, então, essa fala. Atualmente, gente, na linguagem online, a galera usou a seguinte expressão. O que acontece aqui, gente? Eu marco, então, com um X, essa ausência de gênero.
Então, para eu não falar nem obrigado, nem obrigada. Então, eu coloco esse X ao final para marcar, então, essa ausência de gênero. Então, uma outra possibilidade. Lembrando, gente, que a língua portuguesa ela está sempre em constante modificação. Também, gente, as palavras mesmo e próprio devem concordar com o substantivo ou o pronome que determinam. Então, aqui eu tenho, ela mesma nunca faria isso. Mesma está concordando com ela. Nós mesmas fizemos o bolo, disseram as irmãs. Mesmas está concordando com irmãs. Eles próprios executarão o serviço. Então, próprios está concordando com eles. Gente, então a gente está observando aqui que a regra então de concordância, de modo geral, é sempre eu analisar qual é o termo com o qual eu estou então concordando. Também, gente, eu tenho a palavra alerta. Ela é um advérbio de modo e não sofre flexão de gênero nem de número. Em outros contextos, alerta também pode funcionar como substantivo. Então, eu tenho aqui, todos estavam alerta. Aqui é um advérbio de modo, modo que está relacionado ao verbo estavam. Os soldados ficaram alerta após o sinal. Então, alerta está relacionado ao verbo ficar. Agora vem a palavrinha que tem sempre um problema. A palavra menos, gente, ela é sempre invariável. Então, por exemplo, aqui, eles estão numa situação menos delicada. Há menos gente hoje. Gente, em situação nenhuma existe a palavra menos. Justamente porque menos é uma palavra que não sofre flexão. Justamente porque é um advérbio. Então, menos não existe. Também, gente, nós temos a flexão da palavra só como adjetivo, que corresponde a sozinho. Ela se flexiona em número. Como palavra denotativa de exclusão, no significado de apenas, somente, ela é invariável. Então, ali nós temos, eles saíram na quinta-feira e saíram sós. Esse sós aqui, gente, está funcionando então como um adjetivo para eles. Somente eles saíram na quinta-feira e saíram sozinhos. Aqui nesse caso está dando essa exclusão, que eles saíram sozinhos. E daí para a gente encerrar, nós temos, né, gente, também que observar que a palavra sós é sempre invariável. Eles saíram a sós, ela queria ficar a sós com o namorado. Então não há flexão da palavra sós. Bom, gente, espero que vocês lembrem que não existe meia cansada e também não existe menos. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!